Brasil deve mais de 10 trilhões de reais, mas essa conta não nasceu ontem e também não pertence a um único governo. Ela é uma soma de décadas de decisões, crises, juros e escolhas públicas. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz: para quem o Brasil deve? E por que essa dívida continua crescendo mesmo com tantos impostos? Para entender isso, imagine uma família que ganha R$5.000 por mês, mas todo mês precisa gastar R$5.500. No começo, ela pega R$500 emprestados, depois pega dinheiro também para pagar os juros da dívida antiga. Com um país, a lógica é mais complexa, mas a engrenagem principal é parecida. Quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa cobrir a diferença. Uma forma de fazer isso é emitindo títulos públicos. Um título público é como um contrato de empréstimo. O investidor empresta dinheiro para o governo hoje, e o governo promete devolver esse dinheiro no futuro, com juros. É assim que nasce boa parte da dívida pública. Mas essa dívida não fica nas mãos de uma pessoa misteriosa. Ela fica espalhada pelo sistema financeiro. Bancos compram títulos públicos, fundos de investimento compram títulos públicos, fundos de previdência compram títulos públicos, investidores estrangeiros também compram, e pessoas comuns podem comprar pelo Tesouro Direto. Então, quando você ouve que o Brasil deve trilhões, uma parte dessa dívida está nas mãos de quem investe no próprio governo. Mas nem toda dívida nasce pelo mesmo motivo. Às vezes ela nasce porque o governo gastou mais do que arrecadou, às vezes porque uma crise derrubou a arrecadação, às vezes porque o país precisou enfrentar uma emergência e às vezes porque a justiça reconheceu uma dívida antiga do Estado. É aqui que entram os precatórios. Precatório é uma dívida que o governo perdeu na justiça. Pode ser uma aposentadoria paga errado, uma indenização ou um valor devido a cidadãos e empresas. Quando a justiça manda pagar, essa conta entra no orçamento, ela não é exatamente igual a um título público, mas pressiona as contas públicas e, se não há dinheiro suficiente, o governo pode precisar se financiar mais. Em 2023, o Supremo derrubou limites criados em 2021 para o pagamento de precatórios. Com isso, o governo precisou regularizar uma conta que tinha sido empurrada para frente. Só essa regularização passou de 90 bilhões de reais, ou seja, parte da dívida pública também vem de contas antigas que finalmente aparecem. Outro exemplo são emergências. Em 2024, as enchentes no Rio Grande do Sul exigiram uma reação rápida do governo federal. Houve auxílio, reconstrução, crédito extraordinário e recuperação de infraestrutura. Isso entra automaticamente como dívida pública. Não necessariamente, mas se a emergência aumenta o gasto e não há receita suficiente, o governo precisa financiar a diferença. E financiar a diferença pode aumentar a dívida. Só que dívida pública não serve apenas para tapar buraco. Ela também pode sustentar investimentos, escolas, universidades, hospitais, estradas, saneamento e obras que podem aumentar a capacidade do país no futuro. Mas existe uma diferença importante. Normalmente o dinheiro da dívida entra no caixa geral do governo, não dá para dizer que um título específico pagou uma escola específica. O que dá para dizer é que a dívida ajuda a sustentar o orçamento como um todo. E dentro desse orçamento existem investimentos concretos. No novo PAC, por exemplo, foram anunciados novos campi de universidades federais. Entre eles, Rurópolis, Sertânia, Cidade Ocidental, Lucas do Rio Verde e Estância. Também aparecem investimentos em hospitais universitários da rede federal. Na saúde foram previstas policlínicas, UBS, maternidades, CAPS, SAMU e unidades odontológicas móveis. Na educação básica entraram creches, escolas em tempo integral e transporte escolar. Nas rodovias aparecem obras como a BR-487, a rodovia Boiadeira, no Paraná. Também pontes na Transamazônica na BR-230, no Pará. E obras em rodovias como BR-470, BR-304, BR-135 e BR-316. Então a pergunta não é se toda a dívida é ruim. A pergunta é o que o país faz com o dinheiro que pega emprestado. Se a dívida financia uma obra útil, ela pode ajudar a economia a crescer. Se financia desperdício, vira só uma conta maior para o futuro. Agora vem o detalhe que pesa no caso brasileiro. O custo dos juros. Em maio de 2026, a dívida bruta brasileira estava em cerca de 81% do PIB, pela medida do Banco Central. Isso significava mais de 10,6 trilhões de reais.
Pela metodologia internacional do FMI, a dívida brasileira aparecia perto de 96% do PIB em 2026. Parece enorme, mas quando o Brasil é comparado com outros países, a história muda. O Japão aparece acima de 200% do PIB, os Estados Unidos acima de 120%. França, China e Reino Unido também aparecem acima de 100% nas estimativas do FMI. A Alemanha fica bem abaixo, perto de 65%. Então a dívida do Brasil não é a maior do mundo, mas ela tem um problema sério. O Brasil costuma pagar juros altos. Segundo o Banco Central, os juros nominais chegaram a cerca de 8,5% do PIB em 12 meses até maio de 2026. Juros nominais são o total de juros pagos na dívida, sem descontar a inflação. É como olhar para a conta cheia que chega no fim do mês. Antes de discutir se a inflação corroeu uma parte, você vê quanto saiu do caixa. Para um país inteiro, 8,5% do PIB em juros é uma montanha de dinheiro. E quando o juro é alto, a dívida vira uma máquina pesada. O governo pega dinheiro para fechar as contas. Depois, precisa pagar juros por esse dinheiro. Se não sobra dinheiro, emite novos títulos e parte da dívida nova serve apenas para carregar a dívida antiga. Mas isso significa que o Brasil não consegue pagar sua dívida? Hoje, a resposta é não. O Tesouro continua pagando vencimentos e rolando a dívida no mercado. No fim de 2025, a reserva de liquidez era de 1,19 trilhão de reais. Isso cobria 7,3 meses de vencimentos, acima do nível prudencial de 3 meses. Em outras palavras, não há sinal de calote imediato. O problema não é pagar amanhã. O problema é pagar cada vez mais caro se a trajetória não melhorar. É por isso que comparar países só pelo tamanho da dívida pode enganar. Os Estados Unidos emitem a moeda mais usada do mundo. O dólar está em comércio internacional, reservas de bancos centrais e contratos globais. Isso dá aos Estados Unidos uma vantagem que o Brasil não tem. O Japão também tem uma situação particular. Grande parte da dívida japonesa está nas mãos de investidores do próprio país. E por muitos anos o Japão conviveu com juros muito baixos. Já o Brasil precisa pagar juros maiores para convencer investidores a emprestar. O investidor olha para a inflação, risco, estabilidade e confiança. Quanto maior a incerteza, maior tende a ser o prêmio cobrado. E esse prêmio vira juros. E esses juros viram gasto público. E esse gasto pressiona ainda mais a dívida. Então a dívida brasileira está descontrolada? A resposta honesta é: o país não está quebrando amanhã. Mas também não dá para fingir que está tudo confortável. O sinal amarelo acende quando a dívida cresce mais rápido que a capacidade de pagar. E quando os juros ocupam espaço demais no orçamento, porque aí sobra menos espaço para investir, menos espaço para melhorar serviços, menos espaço para reduzir impostos no futuro e mais pressão para cortar gastos, aumentar a arrecadação ou emitir mais dívida. Mas o debate real não deveria ser só de torcida política. Dever para investir é diferente de dever para desperdiçar. Dever para reconstruir uma região destruída é diferente de dever por falta de planejamento. E pagar uma decisão judicial antiga é diferente de criar uma despesa nova sem limite. Tudo entra na conta pública, mas nem tudo tem o mesmo significado. Por isso, entender a dívida pública é entender uma das engrenagens mais importantes do Brasil. Ela ajuda a explicar por que o país arrecada tanto. E mesmo assim, tanta coisa parece faltar. No fim, a dívida pública é uma disputa entre presente e futuro. O presente quer resolver problemas agora. O futuro vai pagar parte dessa conta depois. A pergunta é se o Brasil está usando essa dívida para construir algo maior, ou apenas empurrando uma conta que vai chegar mais cara. E você acha que a dívida pública brasileira está sob controle? Ou o Brasil ainda não aprendeu a transformar dívida em futuro?